quais são as condições que favorecem a formação da ligação iônica? Essas condições são duas. Um dos elementos tem que ter energia de ionização baixa e o não metal tem que ter uma afinidade eletrônica elevada. Nesse caso, vai se formar um retículo cristalino, liberando uma grande quantidade de energia. O exemplo que nós vimos na nossa aula anterior foi o cloreto de sódio. Esse sinal negativo aqui significa que essa energia é liberada. Ou seja, esse sinal negativo aqui significa que a formação desse composto libera essa quantidade de energia. Ou seja, há um abaixamento da energia do sistema. Beleza? Calor de formação, energia liberada durante o processo. Em outras palavras, significa dizer que a energia do cloreto de sódio é esse valor aqui menor do que a energia desses dois elementos, do que a energia dessas duas substâncias separadas. Mas esse processo todo, ele não ocorre em uma etapa apenas. Tá? A molécula de cloro não reage diretamente com o sódio metálico e forma de imediato o cloreto de sódio. Na verdade, esse é um processo que ocorre em várias etapas. E essas várias etapas são resumidas em um ciclo chamado de ciclo de Bohr-Haber. Esse Bohr aqui que é diferente do Niels Bohr lá dos modelos atômicos, é outro Bohr, esse aqui. Então, esse ciclo, ele resume todas as etapas da formação de um composto iônico. E ele permite calcular a energia envolvida em qualquer etapa desse mecanismo. E ele se baseia em dados experimentais. Matematicamente é o seguinte: o calor de formação ele vai ser igual à soma de todas as energias envolvidas. O que é preciso ocorrer para a formação de um composto iônico? A gente viu aqui, ó. Tem que ter energia de ionização baixa e afinidade eletrônica elevada. Então, isso já são duas etapas que devem ocorrer durante o processo. O que é energia de ionização? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Qual o estado físico do sódio aqui? Sólido. Então, a primeira etapa que tem que haver durante o processo é isso aqui se transformar em um gás. A passagem do estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Então, a primeira etapa é a energia de sublimação, também chamado entalpia de sublimação. Entalpia quer dizer calor trocado a pressão constante. Vocês vão aprender isso melhor em físico-química. Então, depois que o sódio se tornar um gás, a próxima etapa é o quê? Ele perder um elétron. E isso é o que chamamos de energia de ionização. Então vamos chamar energia de ionização de I. Pronto, o sódio já perdeu o seu elétron. Falta agora o quê? O cloro receber esse elétron. Isso é afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? A energia envolvida quando um átomo gasoso recebe um elétron. O cloro já está na forma de gás, então não precisa haver sublimação. Mas ele aqui está na forma de uma molécula. Então é preciso dissociar os átomos dessa molécula. Chamamos isso de entalpia de dissociação. Como nós temos só meia molécula de cloro, nós vamos precisar dividir essa energia de dissociação por 2. Mas isso é uma coisa que nós vamos aprender durante os exemplos. Depois que nós dissociarmos a molécula de cloro, aí nós vamos ter os átomos gasosos. Aí sim pode receber o elétron. Aí sim nós vamos ter a afinidade eletrônica, que vamos representar pela letra E. Temos agora sódio gasoso, que perdeu um elétron. Temos o átomo de cloro gasoso
que recebeu um elétron, mas eles ainda estão separados. A atração eletrostática entre ambos vai fazer com que eles formem um cristal, uma estrutura organizada. E isso é uma etapa que libera muita energia. E essa etapa é chamada de energia de rede. É o momento em que vai se formar o cristal. E a energia de rede nós representamos pela letra U. Então, matematicamente, isso é o ciclo de Bohr-Haber. Para vocês não esquecerem, eles são 5 etapas. Tá? Sublimação, ionização, dissociação da molécula de ânion, se houver, afinidade eletrônica e a formação do cristal. Na maioria dos casos, são essas 5 etapas. Beleza? Vamos ver na prática. Nós vamos construir o ciclo de Bohr-Haber para o cloreto de sódio e calcular a afinidade eletrônica do cloro. Para isso, nós vamos precisar de alguns dados. Agora, eu sugiro que você pause esse vídeo, copie a pergunta e em seguida nós vamos resolver. O ciclo de Bohr-Haber, ele parte das formas como os elementos são encontrados na natureza. Então, o sódio é encontrado como um metal na natureza, na sua forma sólida, e o cloro como uma molécula diatômica gasosa. Para poder balancear a equação química, a gente tem que colocar aqui 1/2. E nós já sabemos que a energia do produto, que é o cloreto de sódio, é inferior à energia dos reagentes. Então temos que colocar ele um pouco mais aqui embaixo. Beleza? Então, esse é o sentido da energia. Então, nós temos aqui o sódio sólido. A primeira coisa que nós temos que fazer é transformá-lo em um gás. Então, nós vamos ter a entalpia de sublimação. Aqui, a entalpia de sublimação. Então, vamos ter agora o sódio nas formas de gás. Beleza? Como nós temos o sódio na forma gasosa, agora ele pode sofrer o processo de ionização. Então, a próxima etapa é a ionização. O sódio gasoso perdeu um elétron. O cloro pode receber o elétron assim? Não, porque ele é uma molécula aqui. Ele precisa se dissociar para formar o átomo gasoso. Então, a próxima etapa vai ser a energia de dissociação. Só que pelo balanceamento da equação química, só vamos precisar da metade do seu valor. Agora sim, nós vamos ter o átomo de cloro gasoso. Então, todos esses processos eles foram endotérmicos. O que isso quer dizer? A gente teve que fornecer energia para eles acontecerem. Então, a energia do sistema aumentou. A partir de agora, ou seja, quando o cloro receber o elétron, ele vai liberar energia. São processos exotérmicos. Se o sistema libera energia, o seu conteúdo energético vai diminuir. Então, agora nós vamos ter abaixamentos de energia. O cloro vai receber elétron, ele está no estado gasoso. A energia envolvida quando um átomo gasoso recebe um elétron é a afinidade eletrônica. Certo? Agora, a atração eletrostática vai fazer com que esses íons se organizem, formando um cristal. E isso vai fazer com que a energia do sistema diminua muito. Então, esse último passo, que é o que mais estabiliza o sistema, é a energia reticular. Ok? O balanço energético de tudo isso, ou seja, as energias consumidas e as energias liberadas, é essa diferença aqui, que nós vamos chamar de esse tracinho aqui, ó. Essa diferença de energia daqui até aqui, nós chamamos de calor de formação, ok? O calor de formação é só o resultado da
soma de todas essas energias envolvidas durante o processo. Vamos calcular a afinidade eletrônica. Então vamos usar a fórmula para calcular. O calor de formação é igual a entalpia de sublimação mais a energia de ionização mais a energia de dissociação, que nesse caso específico é só a metade por causa do balanceamento, mais a afinidade eletrônica, mais a entalpia de dissociação. Substituindo os valores que você já anotou, a gente vai ter o calor de formação é menos 411,12, a entalpia de sublimação é 107,3, a energia de ionização é 496 kJ por mol, mais a metade de... O valor da energia de dissociação é 121,68, mais a afinidade eletrônica, que é o que nós estamos querendo calcular, mais a entalpia de rede, que é menos 786. Resolvendo toda essa conta, a gente vai encontrar que a afinidade eletrônica do cloro vai dar menos 289,26 kJ por mol. Então essa é a afinidade eletrônica do cloro. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente vai montar um ciclo só qualitativo, ou seja, você vai só montar o ciclo e não vai precisar fazer a conta. Então escreva um ciclo que mostre todas as etapas de forma qualitativa, né? Ou seja, a gente não vai fazer conta do fluoreto de cálcio. Em outras palavras, monte o ciclo de Boerhaave. Eu sugiro que você volte o vídeo, assista novamente o exemplo anterior, tente resolver no seu caderno, em seguida você vai pausar o vídeo aqui e vai tentar montar o ciclo de Boerhaave para esse composto. Em seguida nós vamos corrigir aqui, tá? Então pause agora. Terminou? Então vamos conferir agora. Vamos ver como é que é a resolução desse problema. Então vamos colocar aqui o sentido da energia. Na natureza, o cálcio é encontrado como um sólido metálico e o flúor, assim como o cloro, é uma molécula gasosa diatômica. E aí esses dois reagentes vão formar o nosso produto, que é o fluoreto de cálcio. Então nós saímos desse nível de energia e viemos para esse nível de energia. Bom, para esse produto se formar, é preciso que ocorra a transferência eletrônica do cálcio para o flúor. Ou seja, vamos ter que ter a ionização e a afinidade eletrônica. Mas nós só ionizamos átomos gasosos. Então precisamos sublimar esse cálcio. Essa é a primeira etapa. Essa é a entalpia de sublimação. Vamos colocar os valores? Não, porque a gente vai fazer só um ciclo qualitativo. Então nós vamos ter agora o cálcio gasoso. Feito isso, agora pode ocorrer a ionização do metal. O cálcio é um elemento do grupo 2, ou seja, para ele ficar estável, ele precisa perder 2 elétrons. Ou seja, vamos precisar da primeira e da segunda energia de ionização. Então, a primeira etapa é a ionização 1. Ok? Por que a gente não está colocando um meio aqui? Porque a equação tem que estar balanceada, a gente vai precisar de 2 flúor, tá? Então essa é a primeira energia de ionização.
Só que a gente vai precisar remover o segundo elétron também. Então vem agora a segunda energia de ionização. Agora o cálcio está estável. Agora, para o flúor receber este elétron, ele precisa se dissociar. A próxima etapa, logo, vai ser a entalpia de dissociação. Vamos dividir por um meio? Não, porque tem que seguir o balanceamento da equação. Então vamos ter aqui o cálcio com carga 2+, e os dois átomos de flúor gasosos. Ficou apertado aqui, mas dá de ver, né? Agora que nós temos os átomos de flúor dissociados e no estado gasoso, eles podem receber estes elétrons que foram perdidos pelo cálcio. Então a próxima etapa vai ser a afinidade eletrônica. Então vamos ter agora cálcio, já ionizado e gasoso, e vamos ter os dois átomos de flúor que receberam esses elétrons. Tá? Então isso é a afinidade eletrônica. Só que vão ser dois flúors que vão receber, então vamos ter que ter duas afinidades eletrônicas. Tá? Lembrando que tem que seguir o balanceamento da equação. E por fim, a última etapa é esses íons se aglomerarem e formar um retículo cristalino estável. Então a última etapa vai ser a energia reticular. Beleza? Então esse é o ciclo qualitativo para a formação do fluoreto de cálcio. Acertou? Show de bola!